Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu clamo, em especial, pelos que estão em guerra, na Ucrânia, na Rússia, que o Senhor abrevie aquele sofrimento. A Tua Escritura diz que o Senhor não se agrada da morte do ímpio, Senhor, e que o Senhor esteja promovendo restauração, promovendo salvação naquela zona de conflito, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Então, eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios 22 a 24. Semana passada, vocês começaram a pedir um assunto que é a essência do cristianismo, é a essência das Escrituras, que é salvação. Sempre a Escritura, 1 Coríntios, fica antes de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. A Escritura sempre tem uma mensagem de salvação, tem uma mensagem... Não, 22 não tem. O que está errado aqui? Desculpa, é 1:22. Eu falei? Então tá certo. Então eu falei certo. Então, sempre tem uma mensagem de salvação, você tem que analisar, que é a mensagem mais importante. Tem uma mensagem de sabedoria e tem uma mensagem ética e moral. Você sempre tem que enquadrar o que a Escritura está trabalhando nesse sentido, tá? Carta aos Coríntios, Paulo está falando, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Cada cultura vai buscar algo como sendo o seu máximo, como sendo o seu top, tá? Então, dependendo da época, dependendo da cultura, dependendo da raça, da etnia, o grupo vai querer alguma coisa a mais. Esse é o máximo. Aqui Paulo está descrevendo todos os povos conhecidos da época como sendo gregos ou judeus. É isso que ele está falando. Ele não está fazendo uma separação entre todas as etnias, tá? E ele está falando que o máximo que os judeus querem na vida, do ponto de vista espiritual, é sinal. Aí a gente fala assim, sinal, que raio que ele quer dizer? O sinal aqui significa milagre, significa manifestação de Deus. E qual que é essa ânsia que o judeu tem? O máximo que o judeu queria, como olhando na caixinha bem fechadinha e olhando para o próprio umbigo, era a vinda do Messias. Para quê? Para ele ser o Salvador universal, para restaurar o reino de Deus. Não é essa a ótica do judeu. A ótica do judeu é, nós queremos que o Messias venha para restaurar Israel como era na época de Davi e de Salomão. Essa é a perspectiva judaica, tá? Então, o máximo que os judeus queriam, e até hoje querem os religiosos, são sinais da vinda do Messias, tá? E a gente sabe que o Messias já veio. Mas isso é o que eles querem mais. E o que os gregos buscam em primeiro lugar? Os que eram não judeus. Naquela época era sabedoria. Quem gosta de grego é a famosa Sofia. Por quê? Porque a sabedoria para o grego era o máximo que o homem conseguia chegar. Eles eram humanistas, eles achavam que tudo o homem era capaz. A diferença do homem contemporâneo é que o homem acha que ele resolve tudo, não é isso? Só que o grego tinha uma outra característica que a gente esquece. Ele tinha a famosa mitologia. Então, o grego, ele valorizava a razão e ele valorizava a espiritualidade, mesmo que fosse errado. Hoje, no mundo contemporâneo, a gente busca valorizar o quê? A razão, entre aspas. E a gente não tem uma valorização da espiritualidade, tá? A gente viveu muito tempo, vocês ouviram falar pós-modernismo, já ouviram falar isso, né? Porque vocês são pós-modernistas. Nós não somos mais pós-modernistas. Nós somos pós-cristãos. Porque o pós-modernismo previa tolerância entre todo mundo. Previa religiões diferentes conversando. Hoje em dia, ou é A ou B. Ou é branco ou é preto, tá? Ou você é a favor da Rússia ou você é a favor da Ucrânia. Você não pode falar os dois estão errados. Você não pode ter uma opinião divergente, tá?
Então nós estamos numa situação que não tem nada mais a ver com o pós-modernismo. É o pós-cristianismo. Inclusive os nossos valores éticos cristãos, eles não são mais aceitos. Então a família na nossa estrutura hoje não é mais aceita. Hoje a família ideal é a família homossexual, é família que um casal, o marido mora num local, a mulher mora em outra, que tenha um filho, não tenha filhos, porque pode atrapalhar a vida profissional. Então nós vivemos um pós-cristianismo, ou até pós-judaísmo, pós-cristianismo, tanto faz, porque dentro da ética e da moral judaico-cristã elas são iguais, não foi modificado assim grandemente, tá? Então, nesse sentido, Paulo está falando, olha, o máximo que o judeu quer e espera na vida dele é um sinal da vinda do Messias, tá? E o máximo que o judeu, que o grego quer para a sua vida é encontrar essa tal de sabedoria, porque isso era dentro da filosofia grega. Se fosse hoje na nossa realidade, qual que é o máximo que a pessoa ia querer? Veio a famosa teologia da prosperidade. O pessoal queria, por muito tempo, riqueza, prosperidade. Então, cada época, a gente vai buscar alguma coisa como máximo para nós. Deu para entender o que Paulo está querendo estar falando? Então, existe um aspecto da cultura, tá? Existe cultura africana que vai falar o máximo é ter barriga grande, significa prosperidade. O máximo é ter 5 mulheres. O máximo é ter isso. Então ele está querendo argumentar isso, mas ele fala outra coisa. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele está fazendo essa ponte, ele está falando, olha, existe a cultura, mas existe um aspecto do cristianismo que é além da cultura. Ele está falando de que o cristianismo é o Jesus crucificado. Naquela situação, ele está falando crucificado por quê? Porque ele está falando especificamente para esses dois grupos que têm a máxima. Paulo bate o tempo inteiro que Jesus Cristo é o ressurreto. Ele não trabalha com a ideia do Jesus Cristo fixo na cruz, como o catolicismo tem, inclusive, nas figuras, tá? E ele fala, é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para o judeu? Porque eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles esperam até hoje um Messias que seja um Messias armado até os dentes, que seja guerreiro, que seja autoritário, que tenha poder, que venha de família nobre, e Jesus vem totalmente o contrário. E para os gregos, ele também é considerado uma loucura. Por quê? Porque para o grego não existe ressurreição. Tá? Para o grego, o máximo... Você falou, Jana? Eu achei que a cruz não era algo amaldiçoado. Eu achei que quando ele fala que é escândalo para os judeus, eu achei que era por causa daquele versículo do Velho Testamento, que aquele que é morto na cruz era amaldiçoado. Tá, você não está errado, mas qual que é a essência? Se fosse... Não é essa característica. Eles aceitaram ou recusaram o Messias, Jesus como Messias? Por que eles recusaram ele como Messias? Porque eles não aceitaram a figura dele. Então começa o processo de recusa, não está relacionado ao ser crucificado. Eles pedem para ser crucificado. Então, está certo o que você falou. Maldito, ele se torna maldição em nosso lugar. É o aspecto substitutivo. Mas o ponto inicial do judaísmo contra Jesus é que eles não admitiam um Messias com aquela característica. Um Messias que não fosse guerreiro, que não pregasse a unidade de Israel contra o povo romano, tá? Aí quando os romanos querem executar Jesus? Não. Ao contrário, Pilatos faz de tudo para ele não matá-lo. Eu não vejo crime de morte nele. Mata-o! Mata-o! Eu não vejo. Não, se você não matá-lo, você está fomentando uma rebelião dos judeus contra os romanos. Você está indo contra a ordem romana. Olha só como eles apelam. Tá? Ameaçaram ele. Tá? E a mulher de Pilatos tem um sonho. Olha, cuidado com o que você vai fazer. Fique esperto. Você está mexendo em vespeiro. Tá? Deus orienta até eles.
E o que ele faz? Aquela famosa de lavar as mãos. Fala assim, até onde eu posso, eu fui. Eu não posso ir além disso, tá? Por que os judeus não mataram ele diretamente? Porque eles não executavam. Porque eles não poderiam executar, tá? É diferente do apedrejamento que era pego no ato, né? Adultério, apedrejava lá, não sei o quê. Até o romano aceitava isso daí. Pela lei, eles também poderiam ter apedrejado quando ele falou que era o filho de Deus, né? Sim, mas o que acontece nessa situação? Ele sai correndo, ele passa, né? Então, quando a situação, quando ele é preso, eles pedem autorização para o governo romano. Nós vamos lá prender, tá bom? Ah, tá bom, ok. O que Pilatos faz com Jesus, quando ele vê lá Jesus e recebe as acusações? Olha, ele está sendo acusado de se identificar como Deus. O que Pilatos faz com ele, lembra? Depois do interrogatório, o que ele faz? Ele manda almoçar ou ele desce o chicote? Ele queria só dar uma chicotada. Exatamente, ele queria dar uma chicotada, eu já fiz minha parte, o resto vocês se viram, entendeu? Então, cuidado, porque o romano não é visto no Novo Testamento como alguém contrário ao Evangelho. Quem é contrário ao Evangelho é o judeu. Essa é a mensagem que é transmitida. Quando você vê Paulo que está indo lá para Damasco, ele vai fazer uma convenção para os cristãos. O que ele está com carta para os principais líderes para que devem ser perseguidos os cristãos. Qual cristãos ele está falando para ser perseguidos? Judeus. Os cristãos judeus. Porque no início da igreja cristã, a igreja cristã ela é composta essencialmente por judeus, quer sejam de nascimento ou de religião, convertidos. Depois que você começa a ter uma progressão do evangelho e ela se torna gentílica, entendeu? Então a gente precisa entender essas etapas. Tanto que Paulo, quando ia falar alguma coisa do evangelho, ele ia para onde em primeiro lugar? Ele procurava o quê? Sinagoga. Sinagoga é o local de instrução, o local onde os judeus se reúnem. E o judeu estava disperso tudo quanto é canto, tá? Principalmente em cidade. O judeu, você não encontra judeu no campo, só como dono de terra. Ele não tem um aspecto de agricultura. Ele é comerciante, ele é banqueiro, aí vai outras coisas que não interessam. Mas, literalmente, ele não é um agricultor de pegar enxada. Então, ele mora em cidade. Aí, Paulo, quando ele vai pregar o evangelho, ele procura a sinagoga. Qualquer comunidade judaica que tenha mais de 10 homens, monta uma sinagoga. Tá? Menos de 10 homens não pode ter uma sinagoga. Aí, eles não chamam de sinagoga, mas eles se reúnem mesmo assim para fazer negocinho. Como é que se chamava esse local? Quem lembra? No Novo Testamento. Do 2, João. Local de oração. Local de oração. Porque normalmente os judeus não se reuniam em casa fechada para oração. E eles falam de oração, mas era para fazer a reza. Juntava 3 judeus, eles ficavam fazendo as rezas deles e combinavam que negócio ia fazer, quem emprestar, quem cobrar de juros, entendeu? Tá? Engraçado que Paulo sabia disso, ele ia para o vespeiro sem medo, né? Olha, ele era destemido. A capacidade de Paulo é um negócio assim muito interessante, porque ele fazia turismo. Qual eram os hotéis preferidos de Paulo? Hotel Cadeia. Ele conhecia todos os hotéis Cadeia. Inclusive, ele precisava ir para Roma pregar o evangelho. Tá? Deus falou com ele, vai até Roma, depois vai de Roma para a Espanha, que eram os confins da terra. Aí o que acontece? Ele nem pagou passagem. Ele foi como prisioneiro. Exatamente. Exatamente. Tem um evangelista chinês, agora eu vou esquecer o nome dele. Ele foi preso pelo governo comunista chinês. Ele era um evangelista dele. Aí o que acontece? Ele começou a converter todos os guardas da prisão. Aí o governo chinês cortou a língua dele. Tá? Isso no auge do comunismo chinês, né? Hoje é mais light o negócio. Mas vamos lá. Versículo 24
Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o máximo do poder de Deus, o máximo da sabedoria de Deus se resume na pessoa de Jesus Cristo, tá? Ele é a sabedoria máxima. E o máximo que o homem tem da parte de Deus é o que a gente chama de salvação. Salvação é um termo técnico do Novo Testamento, por isso que a gente fala bastante de salvação. Salvação, muitas vezes no contexto social que a gente vive, ele se torna irrelevante. Opa! Por quê? Salvação, primeiro, a definição do que é salvação. Salvação significa restauração, significa resgate físico e espiritual. A gente tem na cabeça muito o resgate espiritual, mas existe o resgate físico também. O resgate espiritual significa você que estava brigando com Deus, você que era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Agora você é filho de Deus. Agora você fala com Deus. Agora você caminha com Deus. Então, isto é a salvação do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista físico, o resgate, a restauração física, ela serve para qualquer coisa. A gente viveu a época agora do medo da pandemia. E tem muita gente que está com medo também. A salvação de Deus, ela serve para isso? Serve. A salvação de Deus serve para restaurar casamentos destruídos? Serve. A restauração de Deus serve para curar pessoas? Serve. Serve para resolver problema financeiro? Serve. Quando você vai ver o livro de Atos, que é o livro de Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja, Atos dos Apóstolos, tanto faz. O que acaba você vendo? Que eles falavam do Evangelho de diversas maneiras. Jesus também fazia a mesma coisa. Ele curava, ele respondia perguntas, ele tratava de crises existenciais, ele aproximava as pessoas de Deus, e uma coisa que não pode ser esquecida, ele expulsava demônios. A salvação também, ela age no meio espiritual, no processo de tirar muitas vezes a influência de demônio na vida da pessoa. Quer seja morando, a gente chama de possessão, quer seja perturbando, quer ser, a gente chama de opressão, tá? Então, salvação tem esse aspecto bem amplo e é um termo técnico que o Novo Testamento diz. Só que a gente precisa entender. A gente não deve alterar as palavras, porque se a gente alterar as palavras, a gente acaba atrapalhando até o que é a mensagem da Escritura. Então você não vai, toda vez que tiver salvação, vou colocar resgate, restauração. Não, deixa a salvação mesmo. Agora, salvação para o povo judeu, eles entendiam. Para o povo grego, era um negócio meio assim, difícil de entender. Na cultura brasileira tradicional, salvação tem importância? Por quê? Eles acreditam em reencarnação? Reencarnação, quem acredita são os espíritas. Perfeito. Então, o espírita não tem problema nada a ver com salvação. E o católico tem o purgatório. Então, a gente tem um problema cultural no Brasil, tá? Se você, como um bom discípulo de Jesus, você, como um bom cristão, você quer fazer discípulos. A estratégia de falar, você está perdido brigando com Deus, olha que Jesus é a salvação, ele vai falar assim, mas eu não preciso de salvação. Como não? Por quê? Eu tenho o purgatório, eu vou reencarnar. Então, a estratégia de evangelismo, a estratégia de você proclamar Deus, a estratégia de você trabalhar com a pessoa varia de acordo com a cultura. Então, ao contrário, quando você for trabalhar com um católico, você chama para ele meditar na Escritura e Deus trabalha. Com um espírita, você começa a falar da sabedoria de Deus, você começa a buscar o que a gente chama em evangelismo pontes, tá? E cuidado, porque a salvação não é alguma coisa
somente racional, não é alguma coisa somente espiritual. É as duas coisas ao mesmo tempo. A salvação implica reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e, ao mesmo tempo, você tem uma transformação sobrenatural. Não é um convencimento, tá? Oi. Então é o seguinte, o católico, ele tem, é totalmente diferente, tá? O católico, nós viemos do catolicismo, tá? O catolicismo era a religião predominante cristã, não que não existissem outras. O que significa religião católica? Significa que os diversos grupos, no Brasil são 350 mais ou menos, só para vocês terem um número, de grupos independentes, e eles se submetem a Roma, tá? Então você tem, tinha uma denominação que não foi aceita, Seguidoras do Prepúcio de Jesus. Isso não é brincadeira, tá? E o Vaticano falou, nós não vamos aceitar isso daí. Mas às vezes vocês veem, Congregação do Coração de Jesus, não viram isso daí? Congregação da Sandália de José. Tem uns negócios assim meio estranhos. Eles são grupos independentes, eles se montam, tá? Tem grupos que têm mais valor que outros dentro da hierarquia católica. Você tem a Opus Dei, por exemplo, que é um prelado. Você tem do Arauto, agora não me lembro o nome, que é um grupo paramilitar deles, tá? Então você tem mais ou menos 350 grupos. E eles mandam para Roma, queremos ser reconhecidos, tá? E eles vão lá. Dentro desses grupos, você tem um balaio de gato. Tem uns que são marianos. O que é chamado isso? Eles seguem Maria em primeiro lugar, tá? Eles idolatram Maria como a mãe, são mariolatras. Eles consideram como Maria mãe de Deus, tá? E tudo gira em torno disso. Quem é o intermediário entre Deus e os homens é Maria. Mas para eles, tá? Timóteo fala que só existe o intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, tá? Mas para eles, não. Você tem um grupo muito forte que é humanista. O que é isso? Eles acreditam que todos os homens são bons, todos os homens têm uma religiosidade própria e pessoal e que deve ser contra toda e qualquer forma de segregação. Eles são os liberais. Se você pegar e somar, se parece muito com o marxista. Por isso, no Brasil, você vê bastante. É a famosa teologia da libertação. Tem um grupo menor que acredita na Escritura, que lê a Bíblia, que põe Jesus em primeiro lugar. Esse é um problema que a Reforma combateu quando ela falou sola scripturae, né, em latim. Significava o quê? Somente a Escritura. Então, a gente não valoriza a tradição como tradicionalismo. Tradição é legal? Como histórico é. Então, a gente liga o ar-condicionado, por que no verão? Porque é uma necessidade. Às vezes é tradição, a gente está fazendo automaticamente. A gente serve a ceia em copinho. É uma tradição servir em copinho e não no cálice. Poderia servir em cálice, tá? Então, é um histórico que existe, que pode ser quebrado, pode ser mudado, dependendo. O tradicionalismo não, ele pega e fica repetindo a mesma coisa, você não pode mudar. A Igreja Católica, ela se baseia no tradicionalismo. Eles não consideram a Escritura inspirada por si. Eles consideram a Escritura inspirada porque a Igreja Católica, ela sim é a revelação de Deus, diz que ela é inspirada, tá? Então eles têm uma inversão institucional. A instituição é mais importante do que as pessoas. Por isso que a reforma veio. Então, a reforma protestante foi uma reforma acadêmica dentro das universidades católicas e que visava retornar a um cristianismo autêntico e acabar com essas divisões, tá? Nesse sentido, nós somos filhos dos católicos. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que dentro do catolicismo, você tinha um pessoal que era pentecostal, pessoal que era biblicista. Quando tem a reforma, logo depois você tem o famoso Concílio de Trento, 1500 cacetado, que é chamada Contra-Reforma. Aí quem fosse protestante eles matavam, torturavam. Então, como instituição, a Igreja Católica é um exemplo
Por quê? Porque ela é a empresa que tem maior duração em todo o mundo. Ela está aí como uma empresa forte, faturando, o pessoal acha, $1 trilhão por ano. É muito dinheiro, tá? Então, esse é como funciona. Do ponto de vista de ocupação deles, eles têm uma distribuição territorial. Eles montam as paróquias. Então, eles pegam o mapa de São Paulo e dividem em bairros diferentes dos nossos. Eles dividem em área de atuação geográfica e falam, essa é a paróquia de Santa Amaro, essa é a paróquia de não sei o quê, essa é a paróquia... E colocam padres como responsáveis, párocos. E, além disso, eles têm uma distribuição de bispo, o arcebispo, e é simplesmente um bispo de uma grande área, você tem um arcebispo de São Paulo, que é uma área grande, e depois você acaba tendo os cardeais. A distribuição que eles têm e o domínio que eles têm é baseado no que a gente vê na carta de Tito. Tá? E quando teve o concílio da Amazônia, não sei se vocês lembram, eles têm um problema na Amazônia. Eles só chegam territorialmente até um ponto. Então, eles têm padres nas grandes cidades, nas grandes regiões importantes, mas eles não têm no interiorzão da Amazônia. E os pentecostais vão lá. Então, eles queriam ordenar temporariamente os caciques, os pajés, para ocupar territorialmente. Tá? Essa era a proposta inicial. Os americanos e alemães conservadores falaram, esses caras não são cristãos. Na ótica deles, eles têm uma visão de cristianismo. Tá? Então, não foi aceito. Então, o catolicismo é um bailaio de gato. Um problema que eles estão tendo é falta de vocação. Quando você pega o número de padres que tem registrados, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano estava em 30 mil, o número de pastores batistas está em 7 mil. Se você somar os pentecostais, nós temos o dobro, triplo dos católicos. Então, eles enfrentam uma crise literal de ordenação. Vai sair agora uma nova Constituição Católica. Por quê? Porque como eles não estão tendo mais padre como eles tinham, eles estão ordenando diáconos. O diácono dele é diferente do nosso, tá? Eles têm umas coisas muito diferentes. O nosso diácono, eles é para serviço, etc. O diácono, para eles, acaba sendo um padre casado. Ele pode aplicar, acredito que quase todos os sacramentos, tem um outro que ele não pode aplicar. Então, eles têm uma crise interna importante. Agora, um dos problemas que eles têm, eles falam de evangelização. A evangelização deles não é um processo de conversão, é um processo de declaração. Então, quem é verdadeiramente cristão no nosso meio? Aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Para o católico, não. Basta você reconhecer que é. Então, está reconhecido. Entendeu? Então, é uma situação muito mais declaratória e da religião, não propriamente da fé em Jesus Cristo. Tá? Todos esses vão para o purgatório, mesmo os que falam católicos? Então, a história do purgatório ela foi feita porque o catolicismo ele precisava de dinheiro. Tá? As grandes obras que foram feitas custam caros, aqueles negócios do Vaticano. Então, eles faziam periodicamente uma situação de coletar. Hoje eles fazem os famosos quermesse, né? A gente chama de campanha, né? A gente faz campanha. Tá, tem as suas coisas parecidas. Aí o que acontece? Eles falavam assim, olha, é o seguinte, só vai para o céu, ficar com Deus, ter a vida eterna, se você tiver boas obras. E as boas obras normalmente incluía dar dinheiro para a igreja. Tá? Daí que tinha a famosa das famílias darem dinheiro, porque é garantia que ia para o céu, vender a cartinha que ia para o céu, essas coisas, tá? E daí ficava o seguinte problema, mas então quem não tiver boas obras, não fizer as coisas direitinho, vai para o inferno. Por quê? Porque eles têm um vínculo muito grande de santidade com boas obras. Santidade para nós não é boas obras, é caminhar com Deus e estar aberto com Deus. Não quer dizer que a gente não deva executar boas obras. Aí eles inventaram o famoso purgatório. Por quê?
só vai para o céu aquele que é o super santo. Então, os papas vão para o céu, os que são canonizados vão para o céu, os que são santificados vão para o céu. Então, tem uma brasileira, né, de Salvador. Santa Dulce, eu acho. Dulce, Santa Dulce. E eles inventaram o processo de santificação. Então, você pode pedir para os santos que o santo é intermediário entre Deus e os homens, tá? Como isso começou a pegar mal, porque eles são muito heterogêneos, aí eles começaram a falar, dentro da doutrina formal católica, que os santos não são intermediários, são pessoas de veneração. Então, se você pegar alguém mais formado em catolicismo, não, a gente não cultua santo, a gente venera a vida deles, a gente valoriza a vida deles, tá? É um problema semântico, tá? A verdade é que eles se distanciaram bastante. Como é que a gente não se distancia? A gente não se distancia sempre voltando para a Escritura. Toda vez que você largar da Escritura, você vai parar em qualquer canto, qualquer buraco. Então, para o católico, salvação não é importante porque ele tem um purgatório. Qualquer católico que morrer, ele vai para esse local e depois vai cumprir a pena, vai não sei o quê, vai expurgar os seus pecados, e a família pode orar por isso, pode fazer as rezas, etc., e depois ele vai para o céu. Existe uma outra linha católica teológica que é universalista. Isso é um outro problema, tá? Que fala o quê? Jesus morreu por todo o mundo. Opa! Então eu não sei, já estou salvo, entendeu? Só que esse versículo fala Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, é a ideia de grandiosidade, não tem nada a ver com que, se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai ser salvo. Então tem alguns católicos que têm uma linha universalista, como tem alguns protestantes também acham a mesma coisa, tá? Não, o inferno ele existe para as pessoas muito ruins. O purgatório é para a pessoa meia boca. O católico que foi batizado e não fez um monte de coisa errada, ele vai para o purgatório, entendeu? Agora, se você é um assassino, se você não fez as confissões, se você não aceitou a extrema unção, não chama mais extrema unção, chama oração pelos mortos, se você... Hã? São os enfermos, né? Se você se tornou um batista, aí você vai para o inferno. Entendeu? Isso, daí vai longe. Vamos. Oi. Mas eles são sinceros nessa crença deles. Eu entendi? Eles são sinceros. É muito heterogêneo o grupo. Agora vai que morre. Nessa crença deles. E o que acontece? Aquele que morre em pecado vai para o inferno. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade de entender a graça, tá? A graça, ela é de graça, tá? O Romanos 6:23 fala o quê? Acha o versículo e leia para mim. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Fala mais alto, você está sem máscara. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora lê o 3:23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o que acontece? Qual a primeira coisa? Paulo está falando em Romanos do pecado. O que é pecado? Você precisa entender isso. Pecado é desobedecer os 7 pecados capitais lá? É agradar a Deus? Não. O que é pecado? A mesma que ela que gosta de responder. O que é pecado? Senão a gente não entende. Pecado é desobedecer o pastor. Se isso fosse pecado, né, Elisete? Você já estava complicada, né? Brincadeira. Eu tinha que falar isso. Pecado é desobedecer a Deus? Pecado é desobedecer a esposa? Ou o marido? Não, pecado é contrariar os 10 mandamentos. Então Davi pecou e aconteceu o quê? O que é pecado?
todo pensamento, toda ação contra a ética e moral de Deus. E aí é um problema. Por quê? A gente conhece toda a ética e moral de Deus? Não, a gente conhece parte. Essa parte que a gente conhece está nas Escrituras. É muito simples entender a ética e moral de Deus? Não. Para algumas coisas é, só sendo cara de pau, né? O homossexualismo é de acordo com a ética e moral de Deus? Não. Agora, tem coisas que a gente fica na dúvida. Guardar o sábado é contra a ética e moral de Deus se a gente pegar e for jogar futebol no sábado? Não, não é, porque Jesus aboliu a guarda do sábado. Então, para a gente obter parte da ética e da moral de Deus, a gente lê a Escritura, entende a Escritura. Ela é plena no sentido da revelação de Deus? Não. João, Deuteronômio 29 e 29. Pode falar. Coisas reveladas, as coisas cobertas estão para As coisas reveladas são as coisas cobertas estão para Deus. As reveladas, porém, são para nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29 e 29 fala que existem coisas encobertas, tá? Ou seja, é possível que nós sejamos sem pecado na nossa vida? Não, a gente acabou de ver a primeira epístola de João, que fala que nós pecamos. A única diferença é que o pecado que a gente comete não é mais para a morte, tá? A gente tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Quem achar em 1 João, leia, por favor. Ó, não vou nem falar onde está. Vocês têm a obrigação de saber o que eu estou falando, tá? Então, nós continuamos, depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós continuamos pecando, mesmo a gente não percebendo. Por quê? Porque nós não conhecemos plenamente a ética e a moral de Deus. Só que o pecado na nossa vida, ele não é para a morte. O pecado que a gente tem, na pior das hipóteses, é para separação da comunhão com Deus. Quem achou 1 João, capítulo 1? Se confessarmos os nossos pecados, Não. É 2. Então lê. não temos pecado nenhum. É. Então leia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Exatamente, porque é impossível, tá? É impossível. Diga. É Romanos 7 também, quando Paulo fala do mal que tem nele, né? Bem legal isso daí. Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é a ideia de sempre existir uma dinâmica. Eu não usaria esse versículo, eu prefiro ficar com a 1 João 2,1, que é bem específico falando do pecado, tá? Dá um pouquinho mais. Ok. O que interessa aqui? Primeiro, salvação é o objetivo de Deus na vida de todo mundo, tá? Salvação nesse sentido. É caminhar com Deus, é restaurar com Deus, é ser liberto de algumas coisas que estão nos atrapalhando, algumas coisas que estão nos prejudicando. Então, salvação sempre pode ser físico e pode ser espiritual. Primeiro objetivo é espiritual. É só espiritual? Não. Tá? Lembra um tal de 10 leprosos que Jesus vai lá e cura? Ele está salvando eles da lepra. Ele fez um resgate, uma restauração física de uma maldição que estava cometendo eles. Quanto voltam para identificar Jesus como Senhor e Salvador? Só um. E ele era, pior ainda, era corintiano. Né? Não, o que ele era? Samaritano. Tá? Isso que era interessante. Ele não conhecia a tradição judaica. Ele estava com a judeusada lá. Mas ele era samaritano. Tá? E o da alma, né? Não. A gente não faz essa separação. Quando a gente fala espiritual e alma, a gente está usando como sinônimo, tá? Uma parte física e uma parte não física. Senão a gente vai começar a fazer uma confusão lascada. Então o Novo Testamento e o Antigo Testamento não trabalha muito com essa divisão tricotomista. Quando ele usa tricotomista, ele está mais falando em filosofia grega, fazendo uma transposição. Então, para ficar mais prático e didático, a gente fala parte física e não física. Então, a salvação serve para a parte física,
tá? Não serve para crescer cabelo, Lucas. Eu estou tentando, mas não resolve, tá? Então a gente vai entender sempre como dicotomia? Eu sou mais de uma linha de que o Antigo Testamento e a maior parte do Novo Testamento trabalha com uma distinção física e espiritual, simples, tá? Seria o psique, né? Aí é outra coisa, não vamos entrar nisso agora, a gente pode entrar depois, tá? Porque, inclusive, a teoria psicanalítica de Freud, ela é baseada no Antigo Testamento. Então, dá para você fazer uma ponte, mas não é para fazer agora. Depois a gente pode fazer outro dia, tá? Ok. O que interessa aqui para vocês mais? Abram em Atos 16, 30 e 31. Por que é que agora houve a exigência de colocar banheiro unissex aqui na igreja? Não entendi? A gente é banheiro? Unissex. Não, unissex é outra coisa. Tolerante, né? Como é que tá É. tolerante? Banheiro de sexo sempre teve. Você não é obrigado a ter feminino e masculino, você pode ter unissex. O que você não vai ter é um banheiro transexual, transgênero, né? Então, mas não. Não, nem... vamos lá. Quem achou pode ler Atos 16, 30 e 31. Levando-os para fora disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Esse quem está falando é alguém que não é judeu, tá? E o que ele fala? E eles responderam: Cremos no Senhor Jesus e tu tua casa seres salvos. Então, é simples. É uma atitude humana de aceitação da mensagem do sacrifício de Jesus e uma atitude de Deus sobrenatural, que é a ação do Espírito Santo. Então, não existe salvação sem ação sobrenatural do Espírito Santo. É o que a gente chama tecnicamente de novo nascimento. Por que é técnico? Porque Jesus falou, importa vos nascer de novo. A ideia de novo nascimento. A ideia figurada que nós estamos passando por uma nova situação totalmente diferente, tá? Volta um pouquinho para Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quem é o meio de salvação? Quem é aquele que promove a salvação, o resgate como graça? Porque todos nós estávamos condenados à morte, à separação eterna com Deus. Jesus vem na história e transforma. Não é obrigação de Deus resgatar ninguém, mas ele faz isso por graça, tá? E o versículo de 1 Timóteo 2,5, ó, deu tempo, ó. Então só... Agora bateu, hein? Então só vamos terminar isso. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, tá? E por fim, salvação é início, meio e fim. Nós fomos salvos, tá? Momento inicial, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, reconheci que o sacrifício de Deus é o que me promove a libertação, não importa do que, tá? E eu vou ser salvo a vida inteira. Todos os meus atos vão ser protegidos por Deus. Então, fui salvo, estou sendo salvo e vou ser salvo. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira. Boa, depois, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A promessa de Deus, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4:8. Vamos terminar com uma oração? Alguém termina?
por favor. A gente volta semana que vem e faz um apanhado, porque isso daí é importante, tá? O que é salvação? Como se obtém a salvação, tá? E aí vocês fazem mais perguntas, que vocês estão muito quietos essa semana.